Sabe aquela ideia que a gente tem de, meu filho é muito pequeno, ele não vai lembrar disso. Ou quando alguém fala pra você assim, não, deixa ele chorando no berço, ele é tão pequenininho, não vai lembrar disso. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou Beatriz Samaia, sou orientadora parental especializada em psicopedagogia e nesse canal a gente fala sobre tudo que envolve o universo da parentalidade, da maternidade, do lar, da família. Então, se você gosta desse assunto, já curte esse vídeo, comenta aqui no vídeo, segue a gente no canal e compartilha com muitas outras mães, porque isso ajuda bastante a nossa mensagem a chegar a muitas pessoas. Então, vamos lá. Essa ideia de que, meu filho é muito pequeno, ele não vai lembrar, é uma ideia bem equivocada, se a gente puder dizer assim. A verdade é que mesmo que seu filho seja muito pequeno, mesmo que seu filho ainda não fale, as memórias dele já estão sendo formadas. A memória emocional e sensorial, ela é formada muito antes mesmo da gente ter uma capacidade de interpretação linguística das situações. E é nesse momento que o mundo interior do seu filho vai sendo formado. E é nesse momento que a interpretação do mundo exterior dele também vem sendo formado. O cérebro da criança muito pequena se desenvolve de baixo para cima. Na verdade, todo o cérebro humano se desenvolve de baixo para cima. Primeiro começam a se desenvolver as partes mais primitivas, que são as partes responsáveis pelas nossas emoções, pelas nossas reações, pelo que a gente sente. E depois as partes superiores, que são as partes que eu brinco que é a parte responsável que nos permite viver em sociedade, que é a parte responsável pelo nosso raciocínio, pelo nosso controle de impulsos, pela nossa capacidade de dar nome às coisas. Só que essa é a parte de raciocínio, ela só vai se desenvolver bem mais para frente, bem depois da nossa parte emocional. Por isso que uma criança pequena tem tanta dificuldade de lidar com a frustração, de compreender o não, de se autorregular. É por isso que a criança pequena, ela sente muito, né? Ela sente muito antes de entender. E quando a gente fala que ela sente tudo. Ela sente o clima da casa, o clima emocional da casa, ela sente o tom de voz dos seus principais cuidadores, ela sente o nosso clima emocional, se a gente está com pressa, se a gente está impaciente, como que o nosso cuidado é expressado? Esse nosso cuidado é expressado com amor ou esse nosso cuidado é expressado como fardo? E tudo isso vai sendo registrado no cérebrozinho dela que está em grande desenvolvimento, mesmo sem conseguir falar ainda. Cada criança vai montando aos poucos o que um autor que eu gosto muito, que é o Dr. Bruce Perry, fala, que chama livro de códigos. Então, cada criança, cada um de nós, né, cada ser humano forma o seu livro de códigos. E esse livro de códigos, ele começa a ser formado quando a gente ainda está dentro do útero das nossas mães, quando a gente ainda é muito pequenininho. E ele tem uma grande formação nos nossos primeiros anos de vida, que é quando o nosso cérebro tem um boom de crescimento, é quando o nosso cérebro mais cresce. E esse livro é como se ele fosse um catálogo interno para a gente construir o nosso mundo interior, mas também para a gente interpretar o mundo exterior. Então, é um catálogo que a gente coloca de todas as nossas experiências. Tudo que a gente viveu, a gente vai usar essas experiências, é como se, é muito bonita essa analogia, porque é como se o nosso cérebro de verdade catalogasse as nossas experiências, principalmente as experiências que são repetidas, e aí a gente vai usar lá na frente essas experiências para interpretar o mundo. E aí esse livro, ele é escrito com tudo que acontece com a gente, com o tom de voz dos nossos cuidadores, né? Então, por exemplo, os nossos filhos estão catalogando as suas experiências, estão montando o seu livro de códigos para montar o seu mundo interior e para interpretar o mundo exterior. Eles estão montando com as experiências que a gente fornece para eles, né? Com os nossos olhares, com os nossos gestos, com o clima da casa, como eu falei, com o nosso tom de voz, com a forma como a gente responde às suas necessidades, não só físicas, também físicas, mas também emocionais. Então, como que a gente responde ao choro dos nossos filhos? Como a gente lida com a raiva? Como a gente lida com os erros nossos e deles, né? E como é que a gente lida com todo o nosso cotidiano, com a bagunça e com o caos do dia a dia? Se o ambiente é seguro, se a gente dá para os nossos filhos experiências positivas, o livro de código deles vai ser recheado de códigos de confiança. Porém, se o ambiente é instável, é imprevisível, é inseguro,
A criança vai rechear o livro dela de códigos de defesa. Olha que grande diferença. Dependendo das experiências que a gente permite que os nossos filhos vivam, dependendo da experiência que a gente dá para os nossos filhos, dependendo de como a gente forma o nosso lar, a gente está ajudando os nossos filhos a escreverem o livro deles com códigos de confiança ou de defesa. Tem uma frase específica que o Dr. Bruce usa no seu livro, em um dos seus livros e usa bastante no seu trabalho, eu anotei aqui para vocês, que me toca muito sempre que eu leio essa frase. E sempre que eu converso com as mães, sempre que eu faço orientação parental, eu trago essa frase, porque ela é uma frase bem forte e que deixa bem claro como é importante o ambiente do lar e como é importante a nossa interação com as crianças. A frase é, abre aspas, a criança pequena vivencia o mundo através dos filtros dos adultos que cuidam dela. Gente, isso é tão profundo, isso é tão, tão profundo e isso carrega tantas camadas, né, podemos dizer assim, porque é a forma como eu, mãe, reajo às situações. Se eu reajo com um tom de impaciência, se eu reajo gritando o tempo inteiro, se eu reajo até com silêncio frio, ou se eu reajo com amor, se eu reajo com paciência, com compreensão, com abertura. Tudo isso faz tanta diferença, são as lentes que os nossos filhos vão enxergar o mundo, né? Ele pode crescer achando que o mundo é um lugar seguro, ou ele pode crescer achando que o mundo é um lugar onde ele precisa se defender o tempo todo, em que ele não pode confiar em ninguém, não pode confiar em nenhuma situação. Essa analogia do livro de códigos, para mim, é uma analogia que faz muito sentido para a gente compreender como as interações nos primeiros anos de vida é importante e como nós precisamos buscar, fornecer para os nossos filhos um lar virtuoso e porque nós, mães, precisamos buscar sermos virtuosas. E eu falo muito de parentalidade consciente, porque a gente precisa ter consciência de como as nossas atitudes impactam a vida dos nossos filhos, até para nós mesmas sermos pessoas melhores, sabe? Quando a gente abre os olhos para a parentalidade, para o grande presente que Deus nos dá, não só de criar os nossos filhos, mas também de aprender com eles. Quando a gente percebe que a forma que a gente reage vai moldar a forma que os nossos filhos veem o mundo, poxa, a gente precisa parar e pensar como nós estamos reagindo, né? Essa questão de pensar que a criança não vai lembrar, a criança é pequena demais, cai por terra, porque a criança lembra. O cérebro registra. Ele registra não só aquilo que a gente consegue contar, ou seja, aquilo que a gente consegue expressar verbalmente, mas ele também registra as nossas sensações corporais, as nossas emoções, as nossas sensações emocionais e as nossas sensações sensoriais. Muitas vezes você entra num lugar e você sente um cheiro, um aroma, que, nossa, aquilo te traz um conforto. Você não consegue saber de onde vem, nossa, eu não consigo lembrar a situação, mas esse cheiro me traz conforto. Ou ao contrário, você entra num lugar que aquele cheiro te traz um pouco de ansiedade, um certo mal-estar, você também não sabe explicar, mas aquilo te traz. São memórias sensoriais que seu cérebro registrou. Então não existe a criança muito pequena, a criança não vai lembrar. O tom da nossa casa vira o tom emocional da vida dos nossos filhos. Né? Por isso, mais do que explicar, justificar para as crianças pequenas, a pergunta que a gente precisa sempre fazer é: como é que o meu filho está se sentindo ao meu lado? Como é que o meu filho está se sentindo dentro do nosso lar? E ganhar esse conhecimento não significa buscar a perfeição. Não significa assim, eu nunca mais vou gritar com meu filho. Eu nunca mais vou perder a paciência com ele. Eu nunca mais vou ter uma reação descabida. Não é sobre isso, mas é sobre o tom constante. É sobre o que constantemente é vivenciado dentro da sua casa, né? O que acontece na maioria dos momentos? Qual que é o tom do seu lar na maioria dos dias, na maioria dos momentos? Quando o seu filho precisa de acolhimento, como é que é a sua reação na maioria das vezes? Quando a gente pensa assim, eu acho mais fácil da gente alcançar os nossos objetivos, porque pensar na perfeição é impossível, não é isso que a gente está buscando, né? Mas assim, como é que está o meu olhar na maioria das manhãs?
Como é que é amanhã, a maioria das manhãs dentro da minha casa? São manhãs caóticas em que ninguém tem tempo nem para se olhar? Ou são manhãs que a gente pode preencher o pacotinho de amor dos nossos filhos? Como é que é a minha presença na hora das rotinas do meu filho? Do banho, de colocar para dormir, de comer? Eu estou ali com um olhar e com jeitos impacientes de querer que ele durma logo para eu poder fazer minhas coisas, não é ali que eu quero estar, ou eu estou vivendo esses momentos, na maioria das suas vezes, com presença. E como é que é o meu tom, até quando eu preciso colocar um limite, porque limite é algo que a gente coloca diariamente, várias vezes ao longo do dia. Então, como é que é o meu tom quando eu coloco o limite? Isso também é uma reflexão super importante da gente fazer, né? Esses momentos, eles parecem pequenos, dar banho no meu filho, amanhã aqui em casa, mas são esses momentos que estão construindo o mundo interno deles. Às vezes, uma manhã caótica para você é só mais uma manhã caótica para você sair, deixar as crianças na escola e ir trabalhar. Mas para o seu filho, é muito mais do que isso. É amanhã com as pessoas mais importantes da vida dele. Né? No mundo que ele ainda está começando a conhecer, que ele ainda está catalogando as suas experiências para poder codificar. Então, vamos sempre lembrar que que os nossos filhos possam catalogar experiências positivas para que os códigos de interpretação do mundo sejam de confiança. E não experiências negativas em que os códigos de interpretação do mundo se tornem de defesa. E a boa notícia é que o cérebro da criança, ele é moldável. Ou seja, experiências boas repetidas com constância podem reescrever códigos negativos. Olha que forte isso. Então, a cura, ela também vem pelo afeto. Se você tem sentido que o mundo, as experiências que você tem proporcionado para o seu filho não estão sendo as mais positivas, você pode mudar hoje, você pode mudar agora. Com um toque físico carinhoso, com uma presença, com uma escuta. E repetidamente, você começa a reescrever aqueles códigos antigos. Né? A gente não precisa de perfeição, a gente não precisa buscar ser uma mãe perfeita, que nunca perde o eixo, que nunca perde a paciência, mas a gente precisa buscar intenção. Uma mãe que tem intenção de ser uma mãe consciente, uma mãe presente, uma mãe boa. Né? O nosso filho, ele não vai lembrar de tudo com palavras, mas o corpo dele, o cérebro dele vai lembrar tudo, até o que veio antes das palavras. Como eu falei para vocês, as nossas memórias sensoriais, corporais e emocionais. E é isso que realmente transforma. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que isso tenha feito uma grande diferença na vida de vocês e que vocês carreguem, assim, quando eu penso, nossa, eu sempre que eu escrevo, que eu faço um vídeo, eu sempre penso, o que eu quero que as minhas seguidoras levem desse vídeo para casa delas, né? Quero que vocês levem que os nossos filhos, eu coloco os nossos porque eu também tenho filhos pequenos, estão escrevendo o seu livrinho de códigos, né, que vai criar o seu mundo interior, a sua interpretação do eu, mas também vai ser com esse livro que ele vai interpretar o mundo exterior. Então a gente precisa colocar lá nesse livro experiências positivas, experiências de afeto, de amor, de confiança. E os nossos filhos dependem de nós para escrever essas experiências. Beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.